paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu quero externar minha gratidão a Deus de poder estar aqui e ter essa oportunidade de falar do que eu vivi, essa última experiência que eu tive com Deus. Eu fui acometida de uma inflamação renal e onde eu fiz alguns exames a pedido do urologista e foi confirmado 3 pedras no meu rim direito e uma delas estava muito grande, ao ponto de chegar a dilatar o meu rim. E o urologista ele foi muito sincero comigo quando ele disse: ó, senhora, faz essa cirurgia rápida e tira essa pedra, ou a senhora vai perder seu rim direito, porque ele está muito dilatado. E eu saí daquele consultório muito preocupada, conversei com a minha filha e eu fiz aquela base de preços que não é barato e achei um lugar que dava com o meu bolso. Então eu procurei um hospital ali no Hermelino Matarazzo, em particular, o Hospital Day, que é referência, e marquei tudo, o dia de fazer a cirurgia. E chegando lá, a cirurgia foi um sucesso, foi maravilhosa. Voltando para casa, em poucas horas, eu comecei a passar muito mal. Minha pressão foi 6/3, 140 batimentos e eu perdi a consciência. Já saí pelos braços dos meus filhos e do meu vizinho. E o hospital mais próximo da minha casa é o Titsetuba. E eles me levaram para lá. E quando eu cheguei lá, me atenderam, mas me deixaram no corredor, né? E minha filha, como ela é enfermeira, ela começou a ficar agitada e preocupada. E foi quando ela conversou com o médico que tinha feito a minha cirurgia. E ele deu um pulinho lá onde eu estava. E aí tudo foi resolvido assim, automaticamente. Já entrei direto na UTI, né? Já fui entubada. E por 9 dias eu estive entubada ali naquela UTI. Mas no 8º dia, algo tremendo aconteceu. Eu estava recebendo uma amiga minha de ontem na minha casa e ela disse que no 8º dia de intubação, ela tinha falado com o pastor dela do meu problema, que até então ele não sabia, e é também o meu amigo. E acabou o culto e no meio da rua mesmo, já tinha fechado a igreja, eles resolveram dar as mãos e fazer um clamor com a alma pela minha vida. E nesse 8º dia, algo tremendo aconteceu, porque eu ouvi de um dos profissionais dizendo: essa daqui de hoje não passa. E foi quando eu acordei da sedação. E quando eu acordei, aí eu entrei em outra dimensão, a dimensão espiritual, do que Deus já tinha prometido há muito tempo atrás. E aí eu pude ver o meu corpo, da forma que eu estava, e vi uma cidade dourada, muito longe dos meus olhos. Mas era tão lindo, e o ouro é incomparável. E parecia um ouro polido. E eu desejava dentro de mim chegar naquela cidade dizendo: eu quero entrar lá, eu quero ver de perto essa cidade. Mas uma voz me dizia bem forte: não é o seu tempo. Só entra aqui aqueles quando é chegado o tempo. Eu ainda tenho uma obra na sua vida. Aí voltando para o meu corpo normal, e eu vi quando da parede daquela UTI saiu uma mão que eu não sei explicar. Era muito linda, muito perfeita, coisa que não é da terra. E de repente pegou na minha mão esquerda. E quando aquela mão segurou a minha mão esquerda, ela transmitiu uma mensagem para o meu coração. Que mensagem foi essa? Dizendo: minha serva, você não vai morrer. Eu ainda tenho uma obra contigo na terra. E aquela mensagem trouxe ao meu coração refúgio, refrigério, tranquilidade e muita calma. Porque eu sabia que não era qualquer pessoa que estava falando comigo. Eu conheço a voz do meu Deus. E eu sabia que era Deus que estava falando. Então eu tinha garantia de que
eu não iria morrer, mas eu ia viver para fazer e viver uma grande obra nessa terra. E assim aconteceu. 9º dia, tiraram a intubação, me levaram para uma outra fase da UTI. E ali começou também um novo processo. Foi muito doído, mas eu agradeço a Deus, porque para onde Ele me levou, eu entendi o que Ele queria me falar. Ele começou a me mostrar o mundo espiritual novamente. Entrei em outra dimensão. E quando eu vi naquela UTI, uivos de lobos muito forte, que parecia que as paredes de todo o hospital tremiam. E eu tinha a impressão que todo mundo ouvia, mas era eu e Deus. E foi quando eu vi aquele lobo entrar naquela UTI. E ele queria vir para cima de mim, e eu dizia: Deus, não deixe, estou muito fraca, e se ele vir, ele vai conseguir me matar. Mas aquela voz dizia bem forte no meu coração, para eu não temer, porque ele estava no domínio, no comando de tudo. E de repente tudo passava, e eu voltava ao meu normal. Então eu vivi coisas naquela UTI. Quando foi horas mais tarde, Deus novamente me levou a outra dimensão. Ele falou assim para mim, para o céu não existe teto. E quando eu olhei para o alto e não tinha mais teto, foi quando eu entrei na dimensão espiritual e eu pude ver um grande exército de homens, mulheres, jovens, segunda idade e terceira idade, até adolescentes, oravam por mim. Eu via eles na sua oração mencionando o meu nome, dizendo: Jesus, não deixa a missionária Senivalda morrer. E outra coisa também que eu vi, não só no Brasil como fora do Brasil, porque as coisas espirituais são totalmente diferentes da física. Do alto se vê tudo, ao mesmo tempo que vê um país, vê outro. Ao mesmo tempo que vê um no trabalho, vê em casa, vê aonde estiver. Os olhos de Deus, eu acho que é Provérbios 15:3, está em toda parte. Criatura alguma está encoberta diante do nosso Deus. Jeremias 23 tem uma referência muito boa e que me ensina muito. Onde Deus diz: sou eu Deus de perto, também Deus de longe. No versículo 24, ele ainda diz mais forte ainda: esconder-se-ia alguém em esconderijo que eu não veja? Jamais. Amós capítulo 9, versículo 2 e 3. Ainda que este homem cave uma cova bem profunda, a mão do Senhor vai lá e arranca ele de lá. E se ele subir ao céu, Deus faz ele descer. Aí o salmista Davi, no Salmo 139, versículos 7 e 8, ele diz: se eu subir ao céu, tu está. Se eu descer ao inferno, tu está. Para onde eu irei? E para onde eu fugirei do teu espírito? Então não tem como esconder, porque os olhos do Senhor estão em toda parte. Salmo 94, versículo 9 diz: acaso aquele que fez o olho não vê? Deus vê tudo, querido. Não existe teto que cubra o homem diante do céu. E Deus estava me vendo e me fez ver quão grande exército. E disse Deus para mim: você está vendo aí, minha serva, o poder da oração? Agora, eu vou aproveitar agora meu testemunho e vou falar algo muito importante para você. A oração é forte. A oração é uma conversa do homem para com Deus. E quando você conversa com Deus, Deus te ouve, porque os ouvidos dele não estão agravados que não possa ouvir. Oração é ação. É uma frase do físico inglês Isaac Newton, na Tentativa da Luz. Ele diz: toda ação produz uma reação. A ação é coisa do homem, mas a reação é coisa de Deus. Então o povo orava e Deus reagiu. Como que Deus reagiu? Deus me tirou do óbito. Deus me levantou da sepultura. Eu sou milagre. Eu sou milagre de vida. Então da morte passei a ter vida. Eu não tinha possibilidade nenhuma de ter vida. E eu fui melhorando.
E depois de estar ali naquele segundo estágio de UTI, o médico falou para mim e para minha filha que eu não tinha potássio no sangue. E quais são as consequências de quem não tem potássio no sangue? Um ataque cardíaco. E se eu tivesse aquele ataque cardíaco naquele momento, também seria sepultura. Mas eu ouvindo aquilo, eu conversei com Deus intimamente e disse: Jesus, vem cá. O Senhor começou a boa obra. Então vai até o fim para terminar essa obra. O Senhor disse que eu não vou morrer. Então, Jesus, o teu sangue tem que correr na minha veia. Todos os nutrientes que tem no teu sangue passa para o meu, Senhor. Porque eu preciso sair daqui e nesse grande testemunho o teu nome vai ser glorificado. Foi quando eu senti uma mão segurando também na minha mão esquerda onde estava acesso. E de repente eu pude abrir os meus olhos com muita dificuldade porque meu corpo levou uma outra proporção, inchou muito. E eu pude ver do lado direito que não tinha enfermeiro comigo no momento e no meu lado esquerdo que também não tinha enfermeiro comigo. Mas eu sentia gotas descendo sobre o meu sangue, sobre a minha veia. É como se contasse gota por gota no meu sangue. E quando eu não vi enfermeiro nenhum do meu lado, eu pude acreditar que Jesus estava ali. E que aquele sangue estava sendo de Jesus para meu sangue. E 2 dias depois fizeram nova coleta. E graças a Deus, meu sangue estava normal. Para a glória de Deus. Deus seja glorificado por tudo que Ele fez comigo ali. Foi difícil, foi. Saí com muitos hematomas. Eu não sentia minhas pernas. É como se eu não soubesse mais andar. Saí dali da cadeira de roda para a enfermaria e fiquei impossibilitada de andar. Mas o Senhor que começou a boa obra é fiel para ir até o fim e o seu nome ser glorificado. E assim o Senhor fez na minha vida. E tem muitas outras coisas que eu vi também na dimensão espiritual. Mas tem coisas que ficam entre eu e Deus. Não posso nem contar para a igreja nem para ninguém. Porque é eu e Deus. Então eu tive essa experiência. Chegando em casa, minha filha enfermeira cuidou muito bem de mim. E ali eu comecei a ganhar força no meu corpo, minhas pernas, meus braços, me alimentar bem, tomar suplemento, vitaminas. E para a glória de Deus, 2 semanas que eu saí dessa situação. Eu já cuido da minha casa, já cuido de mim, ando muito bem, minha saúde cada dia melhor. Já vou ao culto glorificar a Deus como gratidão, porque a palavra que me define é gratidão a Deus. Aí voltando naquele médico que fez a minha cirurgia, urologista, bem conceituado, ali no Hermelino Matarazzo, e minha filha entrou primeiro, e eu entrei depois dela. Aquele médico tomou um susto tão grande, arregalou os olhos e disse: não é a senhora que eu operei. Não. É um fantasma que está na minha frente. Eu disse: não, doutor, sou eu mesmo. Ele falou: não, é inacreditável. Não é possível, a sua filha é enfermeira. E ela sabe muito bem que o seu quadro era irreversível, não tinha como a senhora estar aqui. Era extremamente, o seu quadro era extremamente para a morte, perigoso. Foi 2 pacientes minhas naquela mesma semana, a senhora e outra. A outra não resistiu, estava com a mesma bactéria. E eu, como eu vi a senhora naquele corredor no Titsetuba, e a sua pressão, e os batimentos, e a senhora inconsciente, não é possível a senhora estar aqui na minha frente. Aí ele disse assim: mocinha, deixa eu te falar uma coisa. Como que você estava naquele dia? Era como se sua vida fosse um Fusca. E aquele Fusca descesse ladeira abaixo e ninguém parasse. Assim era a sua vida. Mas eu quero te dizer, olha, você acertou na loteria, não em dinheiro, em vida. E agora eu te dou um conselho: aproveita a vida, que nem sempre muitos tiveram essa oportunidade. Então aproveita a vida. E eu continuo dizendo, eu sou um milagre de Cristo na terra. E por onde eu passar, eu quero testemunhar que Cristo vive e vive para sempre.
Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Quando ele se apresentou a João. E João caiu morto aos seus pés. E ele pegou ali nas mãos e disse assim: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu fui morto, mas agora eu estou vivo e vivo para sempre. E eu posso te dizer, posso afirmar com toda a propriedade, ele vive, ele está vivo e continua dando vida àqueles que ele quer que ainda permaneça fazendo a sua obra na terra. Eu estou aqui prontamente para atender o seu mandado e pregar o evangelho a toda criatura, todos aqueles que eu puder arrastar ou resgatar para o reino de Deus. Eu estou dizendo: eis-me aqui. E aonde ele me enviar, eu estou dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a maior experiência que tem 15 dias que eu acabei de viver com Cristo na terra. Cristo vive.